Oferecimento Alta Genetics, criando valor, construindo confiança, entregando resultados. Bauman, tecnologia agropecuária. Calbos, excelência em saúde animal. CRV Lagoa, melhorando seu rebanho e sua vida. Fazenda sob controle, sua fazenda na palma da sua mão. Feno Rio Paraná, qualidade em feno e pré-secado. HughesNet, líder mundial em internet via satélite. LinkGen, o símbolo do pioneirismo. MX do Brasil, soluções em bem-estar animal. Sani Química, tecnologia a serviço da qualidade. Cemex, genética para a vida. ST Genetics, líder mundial em reprodução animal. Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa semanal da Jersey Brasil, programa que tem como intuito levar a informação da cadeia pecuária leiteira da raça Jersey para os amantes da raça e trazer sempre coisas novas, inovações para todos apaixonados por essa raça maravilhosa. Como vocês já sabem, no mês de março a gente está fazendo aí um programa especial para mulheres, com mulheres que são muito fortes no setor, que trazem assuntos muito relevantes. E como convidado especial, hoje a gente tem uma mulher que é muito importante no setor e logo, logo nós vamos apresentar ela. Mas antes eu preciso passar para vocês a loja virtual da Jersey Brasil. Essa loja maravilhosa, cheia de produtos personalizados e com muita qualidade, que vão deixar a sua casa, a sua propriedade ainda mais bonita. Então a gente tem aí vários produtos, além desses produtos que vocês estão vendo aí na tela, temos também a vaquinha que todo mundo quer e a gente, olha, é difícil da gente conseguir trazer uma aqui pra gente colocar aí no mostruário para vocês. Mas aproveita, faça a sua encomenda, é muito simples, basta entrar em contato com a associação através do número que está aparecendo aí na tela, que é o 41 99688 8041 ou através do site gadojerseybr.com.br. Lembrando também que vai acontecer um sorteio de um kit de produtos da loja para as mulheres que estiverem acompanhando o programa. Então, a partir de hoje, você, mulher que está acompanhando o programa, marca a Jersey Brasil nos seus stories, marca que você está assistindo o programa e você vai concorrer a um kit super bacana. O kit inclui uma canequinha tulipa, essa canequinha tulipa personalizada da Jersey, que é super bonita, a famosa vaquinha, o boné da Jersey Brasil e a leiteirinha retrô, que é super bonita e serve para decorar a casa. Então, corre lá no Instagram, marca @GadoJerseyBrasil, @Jersey Brasil Oficial e participe desse sorteio que vai ser no final desses próximos 3 programas que a gente tem aí na sequência de março. Mas sem mais delongas, vou apresentar a minha companheira de bancada, que hoje está lá em Itu, trabalhando como superintendente técnica. Desculpa, gente, eu acho que ela caiu. A Verônica tá lá em Itu, superintendente técnica suplente da raça Jersey, tá na correria atendendo os criadores. Infelizmente ela caiu, então eu vou apresentar a nossa convidada do dia. Já vou adiantar um pouquinho, né, Maria? Para chamar aqui. Então, a Maria Iraclésia de Araújo, ela que é zootecnista, gestora de agronegócio e da produção e sanidade animal, além de ser a atual presidente da Sociedade Rural de Maringá. Bem-vinda, Maria. Muito obrigada por aceitar o convite da Jersey Brasil para participar desse programa.
Bom dia, para mim é um prazer enorme estar com vocês, receber esse convite tão especial. Então, estar aqui com vocês hoje é um momento bacana, eu acho que de uma troca, né, de conhecimento, de experiência. Então, estar aqui é falar um pouco de mim, mas, acima de tudo, a gente poder levar um pouco de informação, principalmente da nossa trajetória e atuação como mulher e profissional. Com certeza, e como a gente vinha conversando aqui nos bastidores, né, a importância de cada vez mais mulheres fazerem parte do agronegócio, e eu fico muito feliz em ter uma colega de profissão participando aqui. Eu havia dito, né, que a gente vê que, infelizmente, a profissão em si ainda é muito desvalorizada, né? E eu fico muito contente em poder ver mulheres que vão inspirar colegas de faculdade a seguirem nesse caminho, nessa profissão que é tão linda. Então, Maria... desculpa. Pode perguntar. Eu queria que você começasse contando mesmo um pouquinho da sua história, da sua trajetória no agronegócio. Você comentou que você é filha de criadores, né? Que você já era do campo. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre essa sua trajetória e como que você escolheu a zootecnia e hoje você é aí uma mulher tão importante no nosso setor. Bom, vamos começar o começo, né? Eu sou filha de produtor rural, eu sou do Ceará, né? Então, eu nasci numa propriedade rural, morei até os 13 anos com a minha família. Meu pai sempre tinha um pouco de gado de leite, trabalhava um pouco com agricultura, e eu sempre tive esse viés de que eu queria dar continuidade na minha vida profissional dentro da área de agrárias, né? Então, eu tive a oportunidade, ainda enquanto morava no Ceará, de fazer técnico em agropecuária numa escola federal. Então, eu acho que ali foi o primeiro teste, né, dessa coisa de você ir para uma atividade, principalmente de ensino, onde você tinha 520 alunos e nós éramos em 2 mulheres. Então, eu passei por todas as provas, principalmente aquelas que eram mais práticas, né, um curso de ensino médio, com teoria e muita prática. Então, a gente fazia em todas as áreas ali, a gente estava sempre com as atividades rurais ali muito prática. Então, você tinha que dirigir, você tinha que carpir, você tinha que cuidar de animais. Então, era ensino e prática ao mesmo tempo. Então, ali, para mim, já foi um grande aprendizado. Quando eu terminei o ensino médio, eu tive uma oportunidade de vir para o Paraná, para especificamente Maringá, conhecer essa cidade, e eu fiquei encantada, né? Porque aqui uma região, o Paraná como um todo, é uma região de muito verde, muita chuva, e era um sonho. Eu sonhava em morar num lugar que tivesse todo esse diferencial. Aí eu resolvi ficar em Maringá, levei acho que uns 3, 4 anos até entrar na universidade, porque Maringá tinha zootecnia, então eu fiz a escolha de fazer zootecnia exatamente porque resolvi que eu ficaria no Paraná e ficaria em Maringá. Então, eu tomei primeiro me adaptei à cultura, que é muito diferente da nossa, e aí depois que eu já me sentia segura, eu consegui passar no vestibular e fiz zootecnia em Maringá. Também numa época em que a gente tinha sempre mais alunos meninos, né, da zootecnia, e a gente um número menor. Como é que isso aconteceu? A gente tinha eu sempre gostei de grandes animais, então eu direcionei o meu direcionamento profissional sempre era com equinos e bovinos, mas a gente se deparava muito com trabalhos, né, em que os meninos fechavam os grupos e não inseriam as meninas. Aqui um detalhe, eu fiz a minha graduação trabalhando, então eu trabalhei 13 anos na Rural antes de chegar à presidência, e isso foi um grande diferencial, porque a gente sempre teve muito contato com o produtor. Então, todas as atividades de extensão, a gente precisava estar numa atividade de propriedade. Eu conhecia muita gente. Então, eu sempre ia conquistando os espaços naquela questão troca. Olha, eu tenho a propriedade e vocês querem tratar do assunto tal. Então, vamos compor? Então, sempre muito negociando. Terminado a zootecnia, eu optei por ficar aqui, né, em Maringá. Aí eu tive oportunidades, eu trabalhei no Unicesumar, fui gestora da fazenda, ensino deles, com projetos na área de reprodução, tive a oportunidade de fazer uma pós na área de gestão e sanidade animal, e depois eu fiz uma graduação na área de gestão. Eu me achei na área de gestão, na área de gestão, né, na zootecnia sempre, e todos os desafios que eu tive até agora sempre foi
como busca de... O desafio está colocado, então eu procuro superar, por quê? Porque quando você tem um desafio e você se propõe a vencê-lo, né, nem sempre a gente consegue, mas quando a gente se dispõe a vencer esse desafio, nós temos uma oportunidade muito maior de se inserir naquilo que a gente quer, né, de ter sucesso ou não, pelo menos você tentou, e depois de passado essa fase, né, das graduações, para mim todas, tanto a graduação quanto a pós, as duas graduações e a pós, elas foram eu tive a oportunidade de fazer trabalhando, então eu fui conquistando os espaços sempre com a experiência, né, e com os desafios. E digo assim para vocês que nos assistem, que a mensagem que a gente precisa deixar a gente sempre vai ter desafios na vida, mas precisa ter sonhos. Se você tem um sonho e você busca cumprir, né, esse sonho, buscar esse sonho, a gente vai sempre se deparar com desafios. E aí, o que acontece na maioria das vezes? Ou a gente desiste ou a gente segue em frente. Então, a minha mensagem é seguir em frente, porque o seguir em frente vai te testando. Cada vez mais que você é instigada, você tem a oportunidade de lutar mais, mas também se superar. Então, eu para vocês o seguinte, venho para a atividade por origem, né? Hoje a gente sabe que muitas mulheres vão para a atividade agro pela dor, né? Às vezes uma mulher, eu tenho vários exemplos aqui na sociedade rural de muitas que assumem atividades agro porque perdeu o marido, porque é filha e teve que herdar, né? Então, hoje é um pouco diferente. A gente tem muita gente também indo para a atividade por vocação, porque gosta, às vezes não é da área. Então, eu acho que para cada caso, a gente tem que ter assim, a clareza por que a gente busca estar na atividade. Então, se é pela necessidade, vamos lá. Se é pela vocação, vamos lá. Eu acho que a única coisa que a gente não pode esquecer quando a gente vai trabalhar, a gente precisa buscar conhecimento. A gente só supera as coisas tendo conhecimento. Eu só sento para conversar, negociar e só tenho sucesso se eu tenho conhecimento sobre aquilo que eu faço e que eu atuo. Que trajetória incrível, Maria. E a forma como você coloca isso de se superar também de uma forma muito bonita, né? Tenho certeza que a gente acertou muito trazendo você aqui nesse programa hoje, essa ideia de trazer mulheres que empoderam mulheres, né? Eu acho que você já começou a fala de uma forma muito bacana aqui. Eu falei, eu acho que já dá para terminar o programa aqui, porque eu fiquei sem palavras mesmo. A Verônica, ela entrou aqui, ela conseguiu acessar. Então, finalmente, a Verônica está aí com a gente. E bom dia, Verônica, tudo bom? Tá sem som. Bom dia, pessoal, tudo certo? Desculpa, tive um probleminha aqui. O convite para Maria foi assim algo que eu queria realmente passar para as nossas mulheres jersistas, a história dela, a trajetória que ela teve até aqui, até se tornar presidente da Sociedade Rural de Maringá, porque eu acompanho a Maria há muito tempo. E aí eu falei assim, não, eu tenho que compartilhar isso, a Maria foi uma pessoa que me inspirou, então da mesma forma eu quero que ela inspire as nossas queridas jersistas. E é muito bacana porque a Maria, ela veio do Nordeste, né, Maria? E a gente tem muito criador de jersey que é do Nordeste, assim. No programa passado foi muito bacana. Então, eu tenho certeza que a participação desse pessoal aí também vai ser forte no programa hoje. E são realidades muito diferentes, né, do que a gente tem aqui, o que a gente tem lá. E até te perguntando assim, Maria, depois que você se formou, você retornou para lá, mesmo que para palestrar ou algo do tipo, né? Como que é a realidade lá? Como que você encarou essa questão da mulher tomando frente das coisas, a mulher tendo mais autonomia? Como que é lá no Ceará? Como que é essa realidade para lá, no Nordeste? E como que a gente poderia tentar, talvez, mudar isso também? Olha, eu sempre digo para todo mundo assim, que quando a gente... eu fiz uma escolha de vir para o Paraná.
para conhecer e acabei ficando. Mas eu assumi um compromisso com os meus pais, até porque a minha mãe era uma sertaneja que sempre reunia os filhos e ela rezava o terço e ela sempre dizia para nós meninas, né, para as mulheres, que a gente tinha que estudar, que era a única forma da gente ter um futuro diferente. Eu tenho muito orgulho de ser nordestina e tenho muito orgulho e gratidão pelo sul do Brasil ter me acolhido, né? Então, quando eu resolvi ficar, eu assumi para os meus pais que eu iria no Ceará uma vez por ano. Por que que eu tomei essa decisão? Porque a gente tem origem, a gente tem cultura, e a gente não pode matar isso, a gente pode se adaptar, buscar novos horizontes, né? A gente vê muita gente que sai das suas origens, às vezes sai de um estado para o outro, às vezes sai do Brasil, né, para um outro país. E é claro, a gente tem origem e cultura, e a gente precisa agregar isso e trazendo a sua origem, aprendendo novas coisas e ir se adaptando. Então, todos os anos eu visito os meus familiares. Eu perdi minha mãe há 26 anos, perdi o meu pai em 2019, depois da pandemia eu não consegui voltar. Mas ao longo dos 32 anos que eu moro aqui, eu sempre vou uma, duas ou até 3 vezes ao ano, depende da oportunidade. E aí a gente tem uma diferença, muitas vezes, né, de região, de clima, mas mudou muito. A gente percebe que a gente tem avançado muito, que os produtores, à medida da realidade que eles têm lá de sertão, eles se adaptam, a gente tem muitos centros de pesquisas, né? Então, assim, de acordo com a realidade que eles têm lá, eles se viram e se viram muito bem. As mulheres têm se inserido também, né? Eu sempre que posso mantenho contato, eu participo sempre do Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, então eu sempre aproveito também ali a oportunidade para gerar mais relacionamento e contato. Participei já de alguns eventos, né, em alguns estados do Nordeste, às vezes indo como palestrante, e a gente tem, pela própria configuração da Expo Ingá, a gente sempre recebe, né, ou comitivas, ou recebe expositores de ovinos e caprinos de lá, então, para mim é uma experiência muito bacana. E eu queria comentar com vocês, né, que eu tenho a história da sociedade rural. Quando eu estive aqui, eu entrei estagiando no departamento pecuário da feira, e a gente tem uma história muito bacana, eu como estagiária, com a raça Jersey, né? A gente tem pessoas aqui que foram pioneiras, como criadores, que sempre participaram de julgamentos, de leilões, de torneio leiteiro. Ainda hoje a gente recebe a raça Jersey na feira, então para a Expo Ingá 2023 a gente tem aí o convite, a confirmação da raça, deve ser ranqueada. Então, assim, a gente conhece a luta do produtor rural, das mulheres que estão inseridas nessas famílias, sejam ela a produtora direta ou o marido, ou ela que esteja à frente, mas a gente tem muita referência, né? Muita memória afetiva desde antes da realidade que a gente tem hoje. E, assim, eu acho que quem está numa atividade pecuária, que tem que acordar cedo, que o animal fica doente, que você não tem horário para fazer o que precisa ser feito, são lutadores, são guerreiros e são pessoas que merecem ter as suas experiências de vida sempre sendo evidenciada, apoiada, né? Por quê? Porque a luta ela é diária, então eu acho que todos vocês, criadores, de uma maneira geral, mas estamos aqui falando, né, para a Associação Jersey Brasil, que bom, que gratidão, né, saber que vocês fazem a parte de vocês, que a gente tem as meninas na área técnica, que a gente tem as meninas na produção e na condução das propriedades, e todo dia, se a gente olhar no final do dia, ou na hora que a gente vai se recolher, tudo que a gente fez no dia, a gente pode ter tido de sabores, pode ter tido a diversidade, mas a gente sempre tem algo que nos somou e que nos torna uma pessoa melhor. Eu sempre digo que problema não é para você ficar evidenciando ele. Ele vem, você tem que enfrentá-lo. Muitas vezes a gente não os vence totalmente, mas segue no dia seguinte, sempre lembrando que a gente tem um Criador que está acima de tudo, de todos, que ele pode nos fortalecer, que ele pode nos dar a saída, e que vencer é para todos. Mas essa rotina diária e você seguir para buscar aquilo que você quer, muitas vezes
não chega para todos, porque a pessoa não se desprende o suficiente para que você vença, né? Vencer sucesso, sucesso, viu? Todas as coisas que as pessoas veem das nossas atividades no dia a dia, muitas vezes, mas você tem sucesso, você é uma pessoa que tem sorte, viu? Está tudo aliado ao tanto que eu me desprendo, né, para buscar conhecimento, para dialogar, para enfrentar os desafios, para viver num mundo globalizado, cheio de pessoas competitivas, que nem todas estão na mesma direção que você. Então, é isso. Eu acho que a mulher ela tem essa capacidade de enxergar esse todo e a gente vai se conhecendo todos os dias e melhorando todos os dias. Com certeza, Maria. É muito gostoso assim a forma como você compartilha e você incentiva a mulher a estar nessa atividade. Verônica voltou aí com a gente. Voltei. Maria, eu queria que você falasse um pouquinho das suas iniciativas para colocar a mulher, para trazê-la junto em relação à Sociedade Rural de Maringá e também os projetos em relação à sucessão familiar. Olha, eu passei por uma experiência na minha primeira gestão, eu fui eleita, fiz 2 mandatos e voltei em 2015. Mas a minha primeira gestão na sociedade rural, ela foi uma eleição disputada entre eu e mais uma outra pessoa, né? A gente tem 2 grupos disputando um cargo numa entidade institucional, era para ser unificado no último minuto, alguém disse não, né? Como que uma mulher vai estar disputando um cargo para uma entidade como a Sociedade Rural, uma entidade jovem, né, de muita tradição, e o fundador da entidade na época era o presidente, ele tinha voltado, né? E eu fui para uma eleição, ganhei com 82% dos votos válidos, mas eu tive um fato que me chamou muito a atenção. Eles fizeram no processo eleitoral uma urna para votar mulheres e empresas jurídicas, né, as agropecuárias. Como as agropecuárias todas tinham as procurações, né, e a gente tinha contato e relacionamento com todos eles, a gente sabia que aqueles votos era uma urna de 28 votos, era uma urna separada, literalmente era assim, mulher vota lá, as agropecuárias, só para não dizer que era só a gente que era mulher que tinha que votar lá, porque nós tínhamos no quadro de associados da época, 98% do quadro de sócio eram homens, né? Então a gente tinha pouquíssimas mulheres, e as poucas que tinham foram direcionadas a votar separado. E aí as agropecuárias, a gente entende que foi hoje, né, olhando tudo, o cenário que passou, que era algo assim, vamos lá agregar, porque não eram muitas as agropecuárias, eram produtores mesmo, e 28 votos eu tive 23, os 5 votos que eu não tive foram de mulheres, e aquilo me chamou muito a atenção, porque eu entendo que aves da mesma plumagem, elas seguem juntas, né? E por que as mulheres não votariam em mim, né? Até por uma questão de representatividade que elas poderiam ter do setor, a presença de uma mulher assumindo o cargo principal da entidade. Então, imediatamente, nós abrimos um espaço, né, para que uma diretora, uma mulher, assumisse um cargo na diretoria executiva como diretora da Rural Mulher, dando, inclusive, a terminologia. E criamos um cargo de diretor da Rural Jovem, porque eu fiz parte da fundação da Rural Jovem, né? Exatamente pensando nesse processo da sucessão familiar. E aí, eu acho que essas 2 ações hoje permitem que eu tenha uma diretoria executiva, que a gente tenha os conselhos, mas a gente tenha esse braço que faz um elo mais próximo com o associado jovem, com os jovens de uma maneira geral, e também as mulheres com opções, que eu, como mulher, mas presidente, gestora da entidade como um todo, eu me envolvo no todo. Muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade de fazer projetos mais específicos, né? Ou a gente até cria, encaminha, participa, mas eu preciso dessa ajuda das mulheres nesse processo. Então, eu acho que você ocupar espaço, você ver exatamente isso, você permitir que você possa ser referência ou você possa tomar decisões que faça com que jovens e mulheres possam se inserir no universo, nesse universo agro, que é um universo e que, historicamente, né, foram comandados por homens. No entanto, eu sempre observo, meninas, que eu não trabalho, o homem
a mulher como algo separado. Pelo contrário, minha diretoria ela continua sendo, na sua maioria, diretoria mais masculina, a gente tem bastante homem na diretoria, hoje na Rural Mulher as integrantes são todas mulheres, e na Rural Jovem a gente tem isso mesclado com um pouquinho mais de meninos. Mas é a gente entender que a sociedade ela só cresce, primeiro, quando a gente consegue encarar de frente os desafios e debater sobre eles. Muitas vezes a gente não tem unanimidade, mas a gente precisa discutir, né? E uma coisa que me chama muito a atenção, eu participei de várias falas agora recentemente no Dia Internacional da Mulher, evitamos inclusive fazer eventos, né? A gente sempre reúne as cooperativas, sindicatos, só que como o pessoal está colhendo, então a gente vai ter Expo Engai em maio, a gente inicia daí os eventos para maio. Mas me choca muito a gente ver tanta violência com as mulheres, e muitas delas próximas, que a gente não sabe, porque muitas vezes você não tira o seu tempinho ali para conversar com uma amiga que só precisaria de um ombro amigo e de você se dispondo a ouvi-las, ela não se sente à vontade muitas vezes para falar. E se você assistir hoje um programa macro nacional, né, os mesmos regionais, estaduais, todo dia a gente tem vários casos noticiados de violência contra a mulher. Então, a minha sugestão, deixei para minhas meninas, tenho falado em todos os lugares que eu tenho ido, que eu acho que a sociedade precisa pensar diferente, inserir esse homem, essa convivência com essa mulher mais ativa, proativa, essa mulher que também está no meio, está lutando, está sendo parceira. A gente tem aí, acredito que, numa média, a maioria das violências elas estão ali com o homem de 40 anos para baixo. Claro que você tem os homens mais idade também violentos, nessa conjuntura da violência contra a mulher, mas independe de classe social. Então, eu acho que é o momento de cada um de nós levantar uma bandeira para dialogar e não separar. Eu lido muito bem nas minhas atividades, meus parceiros meninos são extremamente importantes e estratégicos, e a única coisa que a gente precisa saber é como a gente junta isso e faz o melhor, pensando sempre em deixar o nosso legado para que as futuras gerações possam ser melhores, mais responsáveis, porque elas que vão cuidar da gente na melhor idade. Entendeu? É aquela questão de encontrar um equilíbrio, né, Maria? Até é algo que a nossa convidada na semana passada, ela falou assim, encontrar o equilíbrio entre o marido e a mulher ali dentro da propriedade, se ajudando e mostrando para as gerações futuras, para os filhos, que o agro é bom, que estar na atividade faz bem. Porque se o filho vê que não é legal, né, ele já não vai querer continuar nessa atividade. Então, a gente tem que servir como exemplo para os jovens que estão vindo aí, né, para que eles deem continuidade. A gente vê que cada vez mais jovens querem sair da atividade, né, tem muitas propriedades aí que não tem mais a questão da sucessão familiar e que até o próprio proprietário para e fala assim, o que eu vou fazer quando eu for mais velho, né, quando acabar, né, vai vender, o que vai acontecer. Então isso é uma pena, e eu acho que esse projeto aí de incentivar é muito importante, e isso que você trouxe também sobre não ser uma disputa, né, a gente tem sempre que lembrar que a gente não quer disputar, a gente quer ocupar um espaço que a gente pode ocupar, mas a gente não quer tomar esse espaço de ninguém. Eu acho que tem espaço para todo mundo, e quanto mais gente boa trabalhando junto, melhor vai ficar para todo mundo, né? Então, eu acho muito importante essa bandeira que você levantou, e eu fico muito feliz, assim, com esse projeto aí, e fico muito feliz que você tenha assumido, assim, esse cargo que é de tamanha importância, né? E não só isso, né? Você foi a primeira mulher a presidir uma entidade desse gênero, né? Então, você aí já está na gestão desde 2008 e continua até hoje, o que mostra que, com certeza, as pessoas gostam e que teus projetos têm dado certo. E é de grande importância ter sempre mulheres à frente desse tipo de entidade. O que acontece? A sociedade rural, assim como a Jersey, a função principal é trabalhar pelo criador, é trabalhar pro produtor no fomento do agro, no fomento das iniciativas do agro. E a sociedade rural, de uma forma
mais específica no que se refere à geografia ali, ao regional, e nós, de forma específica, no que se refere à pecuária leiteira, que é uma das esferas do agro, e dentro disso da raça Jersey. Maria, eu queria que você falasse assim, a real importância, o que você vê na liderança de uma mulher dentro de uma entidade como essa. Qual que é o grande trunfo, digamos assim, por ser uma mulher à frente disso? Olha, a gente enfrenta os desafios, eu acho que toda mulher no seu dia a dia, a gente faz muitas coisas simultâneas, né? Agora, por exemplo, nós estamos numa fase de execução de planejamento para uma feira que acontece em maio, e a Sociedade Rural, assim como a Associação Jersey, nós somos entidades que representam o segmento agro, né? Só que nós hoje temos associados que são da base territorial Maringá e região, e Estado do Paraná, mas nós temos muitos produtores com sede aqui em Maringá e com propriedades em outros estados da federação, né? Basicamente 10 estados da federação. Aí a gente tem muita gente aqui no Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Pará, né? A gente vem de uma origem de entidade que começou com produtores da área da pecuária, hoje a gente tem muitos deles já com agricultura e pecuária, trabalhando, né, ou no Paraná e em outras regiões, então cresceu muito, e eu penso que, assim, estar à frente, liderar uma entidade onde ela tem uma função de entidade de representação de classe, que é uma coisa, então eu sempre brinco para todo mundo, gente, a gente não vende um produto, a gente luta pelo setor, então as demandas vão chegando, né? Então a gente junta os parceiros, agora mesmo a gente hoje cedo estava com uma agenda com a Secretaria, o Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura, né? Tratando da questão das aves, né? Está vindo aí pela frente, discutindo, tentando testar alternativas, então eu acho que essa é uma função de uma entidade, então a gente precisa estar sempre muito antenado com tudo o que acontece, né, para qualquer área que tenha um problema, seja de aves, suínos, leite, pecuária de corte, né, pecuária, seja zebuíno, europeu, enfim, ou seja da agroindústria, tudo que envolve o setor, a gente sempre que tem que estar sempre muito antenada, se relacionar muito bem com os órgãos que são envolvidos, né, sindicatos, cooperativas, Federação da Agricultura, Secretaria da Agricultura, associações de criadores, o produtor de uma maneira geral, porque tudo aquilo que é mais coletivo e que interfere no resultado nosso, principalmente de produção, rentabilidade do setor, a gente tem que estar atento para se juntar. Tem coisas que é só nossa, inerente à nossa associação, mas tem muita coisa que é macro, né? Então a gente precisa trabalhar isso de maneira muito coletiva. Meu desafio diário, eu tenho uma pegada, mas é muito característica minha, né? Então, a gente sempre brinca, olha, eu fui presidente de 2 mandatos, eu saí, meu vice assumiu, a Sociedade Rural passou por um processo de concessão, quando eu voltei, eu já conhecia ainda um pouco mais, né? Superamos o processo da pandemia, a gente perdeu vários diretores, a gente viveu muitas adversidades, e eu estou com o mandato tampão exatamente por isso, para a gente pegar, manter a estrutura da entidade, ficamos com o evento Expoingá sem entregar, entregamos o ano passado, né? A Expoingá de 20, a gente entregou em 22, e ainda de reestruturação. Como que é liderar no meio de tantos desafios? É você trazer os seus parceiros. Tem pessoas que se afastam, pessoas que se juntam, e muita gente que você não espera que estaria do teu lado, ela vem. Então, é para a gente parar e pensar da seguinte maneira: Deus fecha portas, né? Fechar, mas Ele abre portas. Aí cabe a gente, eu acho que o papel do líder é exatamente isso, é você conseguir enxergar, tomar decisões de maneira rápida e se inserir o mais rapidamente possível para você continuar o seu dia a dia fazendo a diferença. Então, eu sou muito grata à nossa diretoria, grata aos nossos parceiros, aos nossos conselhos, né? Por quê? Porque juntos a gente tem mantido a entidade, feito a feira, que tem uma demanda gigantesca, e todo dia a gente tem vários desafios, mas a gente foca e segue em frente e vai fazendo o que precisa ser feito.
Então, eu digo para vocês, meninas, que ou estão ou pretendem trabalhar na área de gestão, tenha muito conhecimento, saiba muito aquilo que você faz. Vocês vão errar muito, eu erro muito, mas eu não erro por errar, eu procuro depois refazer acertando, e quando eu preciso pedir desculpas, eu peço. Muitas vezes a gente toma decisões pesadas, tá? Porque precisa, não é individual, mas ela é coletiva, ela é inerente ao interesse institucional da entidade. Então, eu sempre brinco, eu sou uma fofa, mas muitas vezes a gente não consegue ser fofa o tempo todo. Então, líder é isso, tomar decisões sempre focando naquilo que é mais importante e estratégico de forma coletiva. E eu tinha te perguntado, né, Maria, foi bem legal essa colocação que você falou sobre a liderança, né, e tomar decisões pensando num todo, né, e a gente tinha conversado aqui nos bastidores aqui, eu questionei se você já havia sofrido algum preconceito dentro desse meio, né, por ser mulher, e duvidarem da sua capacidade, ou de gestão, ou de liderança, ou algo do tipo. E você falou que isso não aconteceu de forma, assim, proposital, mas que em alguns momentos você teve que tomar decisões que poderiam mudar completamente a forma que as pessoas te veriam, né? Então, queria que você falasse, gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse pensamento, assim, de como eu vou me portar, eu, mulher, vou me portar frente a uma decisão que é muito importante, que eu posso passar de uma mulher que é muito respeitada para uma mulher que não sabe o que faz. Olha, eu nunca vou esquecer quando eu assumi a Sociedade Rural, que uma repórter, né, de uma emissora perguntou se eu ia pintar o parque cor-de-rosa. E eu disse para ela, até hoje eu fiquei na dúvida, né, se ela me perguntou, porque mesmo entre os pares, assim, a gente sempre tinha alguém que falava, bicho, mas como é que você está aí, né? Eu fui eleita pelo voto do associado homem, a maioria. Então, quer dizer, eu tinha que me posicionar dentro daquilo que a gente precisava que acontecesse. E eu tive, acho que 3 meses depois que eu assumi a Rural a primeira vez, em 2008, quando eu fiz o meu primeiro mandato, tinha uma decisão administrativa em que eu tinha o voto Minerva. E era uma decisão bem pesada, né? Mas o interesse institucional era o que eu precisava prevalecer. E eu fiz a consulta jurídica, mas eram 2 lados, né? Dentro da minha própria diretoria. E isso acho que tinha uns 3 meses, e no final a decisão era minha. E eu tomei a decisão certa para o que a entidade precisava. Mas ela, ao mesmo tempo, muito pesada, porque eu tinha um grupo que era o mesmo grupo. No segundo momento, eu tive uma outra decisão, também na minha primeira gestão, que era uma tomada de decisão. Nós temos na configuração do Parque de Maringá uma arena de shows e rodeio. E o ingresso do show era muito caro, né? Principalmente quando você considera que vem uma família, vem um casal, mais 2, 3 filhos, você tinha que pagar o parque, né, de acordo com o dia. E eu tomei várias pesquisas com a minha diretoria, eu venho um pouco do grupo da Rural Jovem, e eu trouxe a proposta para os conselhos e para a decisão da diretoria. E aí eles disseram, olha, se você entende, então, que isso vai melhorar, porque as pessoas vão acessar o parque sem precisar pagar pelo show, né? Vai para o show quem quer ir para o show, e eu tive inovação. Só que era conceitual a minha decisão, então as pessoas não entendiam, por mais que a gente comunicasse no primeiro ano, na feira de 2009, elas não entendiam. Então ficava aquela dúvida, mas eu preciso pagar para o pai, vou ter que pagar esse valor para entrar na arena. E os 3 primeiros dias eles foram caóticos, né? E aí eles fizeram uma reunião, eu não estava, eu cheguei numa reunião, eu abri a arena de shows e rodeio, quer dizer, eu tinha que voltar atrás de uma decisão que eles mesmos tinham aprovado. E aí eu fui pontual, fiz minha fala e disse para eles, eu respondo pela entidade perante o estatuto, né? Então, eu já colegiei a decisão e vocês aprovaram. Então, depois da feira, se não der certo, de qualquer maneira, quem será penalizado sou eu, né? O estatuto, mas eu vou manter fechada. E hoje a gente tem o melhor conceito da feira para visitação de público. Quem quer ir no show, vai no show. A gente faz ela como centro de custo específico para entretenimento. Foi uma decisão. Se tivesse voltado atrás nos 2 casos, eu teria encerrado a minha futura carreira de gestão ali.
Bacana, é importante, né, trazer essa questão da tomada de decisão, né? Porque às vezes as pessoas acham que é muito particular, mas não é, né? A gente tem que pensar em outros vários fatores que podem influenciar, né? E realmente não é fácil ser gestor. Eu gosto muito dessa questão da gestão e eu sei que não é fácil. Maria, outra coisa que eu queria muito te perguntar é assim, ó, nós temos diferentes patamares, diferentes tamanhos de feira, tanto em questão de público, quanto em questão de atividades que são contempladas nessa feira. E assim, qual é o segredo? Porque a Maria é um sucesso na organização de eventos, de exposições. Qual é o segredo para esse sucesso aí, para a gente conseguir alavancar feiras que hoje são de pequeno porte, chegarem, sonharem e terem uma Expo Ingá da vida? Olha, eu sempre digo para a gente está sempre em movimento, né? Eu visito muito as feiras agropecuárias, as do Paraná, e as que eu posso ir fora, tanto feiras de categoria mista, como é o caso da Expo Ingá, a Expo Londrina, a Expo Paranavaí, o Moarama, e tantas outras feiras que tem no estado do Paraná e em outros estados. O Paraná ele tem uma particularidade, Verônica, de que a gente tem as sociedades rurais que são responsáveis pela execução das feiras, né? Um caso ou outro a gente tem prefeitura, mas normalmente são as sociedades rurais, que é diferente em outros estados, que normalmente são sindicatos que fazem. O que acontece? Normalmente tem um parque de exposição e uma diretoria ou de sindicato, ou de sociedade rural, ou de prefeitura fazendo. O que eu entendo? Eu vou dar muito aquilo, a minha visão. Quando eu falo de uma feira agropecuária, seja ela grande, pequena, e quando eu estou falando de feira agropecuária de categoria mista, como é diferente, por exemplo, o Show Rural Copavel, que é um evento segmentado, uma AgriShow é um evento segmentado, uma Bahia Farm Show é um evento segmentado, eventos específicos das cooperativas que são eventos segmentados. Nós estamos falando, eu estou falando aqui, eu queria deixar claro, a configuração de um evento agropecuário de categoria mista. O que a gente procurou fazer? Desde que eu assumi a Rural a primeira vez, meu vice-presidente e suas gestões também deram continuidade, e a gente vem dando continuidade até hoje. Você tem um parque e você tem um mix de situações que acontecem dentro da feira. E, obviamente, com o passar dos anos, né, as coisas vão se atualizando. Então, eu sou muito perguntada, mas na feira, na Expo Ingá, você não tem mais 400 mil animais, né? Claro que não. E por que a gente não tem? Os processos reprodutivos, eles foram avançando, né? E à medida que os processos reprodutivos foram avançando, cada vez mais foi sendo intensificado o melhoramento genético. Então, os animais que vêm para a feira hoje, não é mais quantidade. A gente ainda faz leilões, né? Muito de gado geral, um pouco de raças específicas, mas hoje a maioria dos leilões eles são transmitidos ao vivo. Por quê? Porque a técnica vai no campo, ela filma o animal, ela passa toda a característica, há os regulamentos em que o produtor que comprar o rebanho, ele sabe que ele vai receber aquele produto que está sendo ofertado, porque se não for, existem as regras que ele pode devolver e que também ninguém vai ficar se queimando dentro do mercado produtivo, porque se você errar uma vez, dificilmente você consegue errar a segunda e as pessoas passarem isso como certo. Então, as feiras agropecuárias hoje, elas são vitrines daquilo que se tem de melhor na sua região, no seu estado e no país. Então, o que eu procuro explorar junto com minha equipe de trabalho? Primeiro, eu procuro dar visibilidade ao máximo que a gente pode ao evento. Nós definimos um tema para a feira, né? Então, esse ano, o tema da Expo Ingá, por exemplo, é o agromovimento. Criamos um logo sobre esse tema, trabalhamos uma campanha publicitária de pelo menos 8 a 10 meses em fases por segmento. Então, há momentos que você pode observar na campanha Expo Ingá que ela está muito voltada para o entretenimento, há momentos que ela está muito voltada para a pecuária, agricultura, um momento que ela está muito para a parte gastronômica e um momento que ela está muito para a indústria e comércio, né, para os julgamentos, para os leilões. Então, a gente trabalha isso cada ano, adequando a melhor resposta, tá? E é um negócio. Então, o que a gente faz?
A gente tem hoje, em Maringá, uma feira com 2 dias de portão aberto, nós somos considerados uma das feiras mais solidárias. Esses 2 dias de portão aberto, ele é revertido com uma campanha de doações, né, de alimentos, agasalhos, produtos de higiene pessoal. Então, a gente faz uma interação com o município no dia do aniversário da cidade e abrimos um dia numa parceria com a Igreja Católica. Então, a feira hoje, a entidade de sociedade rural que tem os seus diretores voluntários, nós trabalhamos e devolvemos para a sociedade uma parcela daquilo que a gente faz para a feira de maneira solidária. E mudamos esse conceito show, tá? Verônica, Gil. E o que a gente tem feito? Aprendido. Nós fazemos uma programação técnica fantástica, voltada para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. A gente traz o idoso, a gente traz o jovem, a gente procura identificar os nichos de pessoas e de segmentos que são importantes para dentro do evento. Questão da inovação. A gente trabalha muito todo pensado, tá? E traz aquilo que é possível. Então, eu diria para você que não existe forma, porque cada realidade é uma realidade, mas eu digo para quem nos assiste, que por menor que seja a sua cidade, o seu evento, a sua região, dá para você fazer o melhor. Lembrando que sorte, ela sempre está aliada ao trabalho, aquilo que você desprende para aquilo que você faz. Então, a feira é o ano que vem, comece a trabalhar hoje. A gente termina uma já pensando e muitas vezes já adiantou coisas para o ano que vem. Então, eu acho que é isso, é você focar que a feira ela é um todo, evidenciar, ela é uma vitrine, e você leva para a vitrine o que tem de melhor, né? Mas você agrega. E sempre lembrando, tem que existir uma relação custo-benefício para o evento, e que quem vende pode vender direto, pode prospectar, você pode trazer um animal. Vamos trazer aqui para a raça, né? Você traz o teu melhor animal, você expõe, pode levar para a pista, mostrar a capacidade produtiva, mas a partir do evento, né, você consegue fazer dentro do evento as conexões relacionais que você precisa para dar um up na sua atividade lá na propriedade rural ou na associação. Então, você evidencia o que você tem de melhor. Então, eu sou apaixonada por eventos agropecuários, vivo muito isso, participo disso a nível Brasil, tudo que eu posso, né? Conheço feiras aqui, conheço no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouco no Nordeste, um pouco no Mato Grosso, mas é sempre indo e aprendendo. E lembrando, não só os eventos agro, muitas vezes você traz ideias e sugestões de outros eventos que você nem imagina que você pode estar conciliando, mas você consegue fazer um pouco de ação. Então é isso, não tem uma força, mas tem muito trabalho que dá para fazer com que pequenos eventos vão crescendo aos poucos, né? E tenham o seu melhor aonde quer que ele aconteça. Olha só, uma verdadeira aula aqui, né, de como ter sucesso num evento, apesar de você falar que não tem uma fórmula, eu acho que você deixou pontos aí que são essenciais, né, que as pessoas devem pensar no momento de divulgar o evento, e isso é muito bacana, principalmente essa iniciativa social, né, de devolver para a comunidade, isso é muito bonito também. Então, é um trabalho em conjunto que tem um retorno muito bacana. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa, que já está chegando no fim também, né, pessoal? Porque quando o assunto é legal, a gente passa até do horário, para ler as interações aqui do pessoal. Então, nosso querido Cristiano Nogueira de Campos, da Jersey também, mandando bom dia, meninas, e parabenizando pelo programa. A Ângela Marasquim, dizendo que a sua trajetória é linda, Maria. A Ângela, que é presidente da Jersey Rio Grande do Sul, que também é uma mulher aí que está à frente. A Ângela é um grande exemplo de uma mulher que está à frente de projetos, é uma liderança dentro do Jersey e também é outra especialista em realizar eventos aí, que ela realiza com excelência os eventos do Jersey lá na nossa afiliada do Rio Grande do Sul. Olha, eu acabei de receber aqui um WhatsApp de ninguém menos do que o presidente da Jersey Brasil, Neuci Mainardes, parabenizando pelo programa e agradecendo, Maria, pela sua participação conosco e por compartilhar a sua experiência. Sua dedicação e com certeza a Expo Ingá esse ano será mais um grande sucesso. Um grande abraço para você. Nossa, obrigada, presidente. Um abraço. Viva mandando cartinhas para ele, tá?
E a gente espera que esse ano aí a gente possa estar com a raça Jersey fazendo uma etapa ranqueada. Com certeza vai ser um evento muito importante para a raça também, né, pessoal? Será um prazer recebê-los, tá? A gente vai. Eu também adoro, eu particularmente também adoro feira, né? Então eu vou adorar poder estar aí com vocês na Expo Engá. Temos aqui a participação também do grande Paulo César Timan, que apresentava o programa, que foi o meu mentor, e tá aqui dizendo: bom dia, Júlia, Maria e Verônica. Muito legal o programa. E a história de vida e trajetória da Maria é sensacional. Parabéns pela apresentação e um grande abraço. Obrigada. Temos também aqui o Dálvaro Paixão, lá da Jersey, Ceará, mandando um bom dia, parabenizando pelo programa. Então a gente tem aqui audiência de norte a sul, nordeste, oeste, todos os lugares do Brasil acompanhando esse bate-papo. E o Paulo César Timan também diz aqui: Júlia, um abraço a toda a turminha da Jersey Brasil, do Canal do Leite e aos amigos do Ceará. A Camila Bispo manda aqui: bom dia, meninas, parabéns pelo programa. A minha grande amiga Emanuela Cristina, também colega de zootecnia, uma zootecnista excelente, mandando: a mulher no agro tem um papel extremamente importante e temos conquistado cada vez mais este espaço. Realmente, a gente fica muito feliz com essas conquistas, né? E a Ângela Matuszewski mandando: parabéns, mulheres, orgulho não só por ser mãe de uma mulher que faz parte desse meio e dessa luta, mas também por ser mulher. Gratidão a vocês por mostrarem o nosso valor. A gente tem aqui também a Jussara Aparecida Libel, lá do Recanto dos Passarinhos, mandando: bom dia, meninas, parabenizando o programa, e a Maria, que ela adorou as suas falas. E o Ivo Ascari Alberton mandando um bom dia e parabenizando pelo programa. Eu queria só fazer uma colocação aqui sobre essa fala da Angélica, que a intenção desse programa não é só para as mulheres que estão na pecuária, são para as mulheres em geral, e realmente mostrar a importância, o valor da mulher em todos os setores que ela está. Claro que a gente puxa um pouquinho mais para o nosso lado, né? Mas a gente sabe a luta diária que é ser mulher, e como cada espacinho que a gente consegue conquistar é algo muito incrível. E eu estou extremamente grata da Verônica ter aceitado esse projeto aqui, de trazer mulheres que empoderam mulheres e que trazem aí, mostram a força da mulher, principalmente dentro do agronegócio. Então, Maria Angélica é minha mãe, e algumas vezes ela esteve na beira da pista vendo eu correr, 3 tambores, a Maria também já esteve nesse ramo aí, e infartando lá e agradecendo aos organizadores de eventos quando a feira estava bem organizada, quando as coisas estavam seguras, correndo bem. Então a gente tem aí uma longa história nesse ramo. Verônica, rapidamente, esse é um fato, raramente eu falo sobre isso, mas você me fez lembrar um fato bem interessante. Quando eu entrei na sociedade rural, como estagiária, aqui a gente tem uma escola de equitação rural, né? Então os associados vêm, trazem os seus cavalos, deixam aqui, eles pagam uma mensalidade e tudo. Na época, o presidente da Rural era o Dr. Hélio Costa Curta, criador de quarto de milha, e a gente tinha provas de tambor e baliza, né? Mas era junto, era categoria aberta, a gente só podia participar. Então, eu, uma amiga de Mandaguari e uma outra veterinária de Umuarama, a gente participava dos eventos da Associação Paranaense do Quarto de Milha, mas a gente entrava na configuração categoria aberta, porque não tinha uma categoria que a gente se enquadrasse. E aí, na época, o doutor Hélio pediu à ABQM que abrisse uma categoria, ele era vice-presidente lá, não sei se de esportes, alguma coisa, e ele pediu que a associação abrisse uma categoria para mulheres, né, dos 3 tambores e baliza, e a gente conseguiu isso. Eu raramente falo sobre isso, mas também fui pioneira, né, nessa área, fiz tambor e baliza há muito tempo, então eu tenho certeza que a sua mãezinha, viu, Verônica, estava lá o tempo todo, estou sempre pedindo para você não cair. Também foi um fato que me marcou muito. Sou muito grata ao Dr. Hélio Costa Curta por essa passagem na minha vida. Eu entrei como estagiária, ele era presidente, então, assim, foi um legal, foi assim, uma história, né? Marcou muito a minha vida.
Olha só que bacana, Maria, representando as mulheres, brigando pelas mulheres desde a época do estágio. Isso é muito legal. E em diversas esferas também. É verdade. Pessoal, a gente tá aí chegando ao fim do nosso programa, já até passamos um pouquinho do horário, mas como eu falei, quando o papo é bom, a gente passa mesmo. E, Maria, eu queria primeiramente agradecer por ter aceitado o convite, por estar participando com a gente, por trazer a sua história, a sua trajetória e por trazer tantos ensinamentos também, né, como você trouxe. E eu deixo esse espaço aqui para você fazer as suas considerações finais. Bom, Verônica fez um contato comigo, né, Verônica? E eu disse, olha, vamos adequar a agenda, então vamos, até porque a gente entende e conhece que a associação tem todo a sua trajetória, a sua contribuição para criadores, né, produtores e produtoras. Então, para mim foi uma satisfação enorme receber esse convite. Procuro muito fazer os eventos que a gente possa fazer essa troca de informação. Eu ainda tenho muito que aprender, mas entendo que tudo aquilo que Deus permitiu, né, que eu pudesse vivenciar, viver, eu tenho como obrigação de repassar, porque se eu servir de experiência ou inspiração, eu preciso transferir isso para alguém, né? Então, quando as pessoas me perguntam ou questionam por que eu participo de várias entidades de forma voluntária, eu tenho um filho e eu quero que meu filho lembre de mim pelo meu legado, da minha contribuição, né, com os setores diversos da sociedade, para que ele possa viver uma sociedade um pouco melhor. E eu queria deixar também como mensagem para vocês o seguinte: na vida existem muitas cadeiras para serem ocupadas. Cadeira vazia, ela precisa ser ocupada por gente capaz. Então, sempre que tiver um espaço vazio, eu deixo como pedido, desafio, que cada um de nós, homens ou mulheres, ocupe o espaço se você se sentir capaz de contribuir, lembrando sempre de maneira coletiva, nunca individual. E caneta, ela serve para quê? Para a gente tomar decisões, assinar aquilo que pode transformar a minha vida ou a vida do próximo. Então, lembre-se, cadeira vazia ocupa, caneta na mão, faça a diferença. Transforme a sua vida, a vida das pessoas, porque é assim que a gente terá uma sociedade melhor. E faça hoje, não espera para amanhã, não. Amanhã a gente não sabe, mas hoje, independente da ocupação que você tenha, tá? Em qualquer esfera, em qualquer coisa que você possa estar, faça a diferença, porque a gente precisa de gente que faça o seu melhor para essa somatória, a gente poder ter um mundo mais igualitário, um mundo mais humano, né? E que a gente possa fazer essa diferença na sociedade que a gente vive. E eu acho que não só seu filho vai lembrar dessa sua trajetória, como todas as mulheres que você abriu portas para que pudessem ocupar cargos e ocupar funções aí, né, importantes para o agronegócio ou para qualquer outro setor. A gente fica muito grata por ter alguém como você aí, que está à frente de uma sociedade e está lutando pela nossa classe também. Lembrando sempre, né, a gente tem que ter o pensamento coletivo, né, não fazendo só pela classe feminina, mas trabalhando em conjunto, trabalhando em equilíbrio para um agro melhor. Verônica, deixa aí minha companheira de bancada, que hoje não está aqui nos estúdios, está trabalhando, correndo aí pelas propriedades. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez junto comigo, por ter comprado esse projeto, né? Essa briga aí que a gente comprou. E deixa esse momento aí para as tuas considerações finais também. Os últimos estudos, eles mostram que um bom líder, ele tem duas características principais, que é a competência e a acessibilidade. E isso define a Maria, né? Porque eu fiz o convite, ela foi extremamente acessível, aceitou prontamente estar aqui para conversar com vocês, e eu acredito que tenha sido uma conversa extremamente produtiva, uma aula sobre liderança feminina, sobre projetos de sucessão familiar, sobre projetos para estimular essa liderança, para estimular as mulheres a ocuparem realmente essas cadeiras com competência.
E eu acho que também foi uma excelente aula aí do que a gente pode trazer para nós, para os nossos circuitos, para as nossas feiras, para as nossas pequenas iniciativas que estamos aí sempre tentando melhorar e fazer eventos cada vez melhores. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento à Júlia, à Maria e a todos que apoiaram esse projeto e que apoiam essas nossas iniciativas para que a gente possa fazer uma Jersey cada vez mais inclusiva, uma Jersey cada vez melhor. Muito obrigada. E é isso, pessoal. De novo, né? Sou muito grata por estar do lado de mulheres incríveis como vocês, trazendo esse projeto aí para apoiar mais mulheres incríveis, não só do agro, mas todas as mulheres no geral. E agradeço muito que vocês tenham ficado aí comigo nessa manhã. Agradecer também a nossa audiência, né? Que participou, que interagiu. Vocês são a razão da gente fazer tudo isso e desse programa acontecer todas as terças-feiras. Lembrando vocês, 2 recadinhos importantes. O primeiro sobre o sorteio dos produtinhos da Jersey. Para as mulheres que estiverem acompanhando o programa, marquem lá @Jersey Brasil Oficial no Instagram e a gente vai colocar vocês na lista do sorteio e vocês estão concorrendo aí à vaquinha. É um kit, tá, gente? Um kit de produtos da Jersey. Então tem essa vaquinha Jersey linda aqui. Ela acaba super rápido. A caneca para fazer aquele chazinho, aproveitando que agora vai começar a cair as temperaturas, né, pessoal? O bonezinho da Jersey e a leiteirinha retrô para deixar a sua casa, sua propriedade ainda mais linda. E você também que não vai concorrer aí ao sorteio, mas que quer adquirir os produtos da Jersey, basta entrar em contato com a Jersey Brasil através do site gadojerseybr.com.br ou através do número 41 99688 8041 e adquirir os seus produtos. Tem tábua para churrasco, tem o copinho de cerveja, o copinho do trago, tem a tábua de frios, estão muito produto bonito, todos personalizados e o melhor de tudo com preço super acessível. Então corre lá, faça a sua encomenda e garanta os produtos da Jersey Brasil na sua casa. E é isso, pessoal, o programa de hoje encerra por aqui. Na semana que vem, mais um programa com mais uma mulher muito influente no agro, trazendo muita informação para vocês. E, de novo, mulheres que empoderam mulheres, já que esse é o nosso tema dos programas de março. Agradeço pela audiência e até semana que vem. Oferecimento Alta Genetics, criando valor, construindo confiança, entregando resultados. Bauman, tecnologia agropecuária. Calbos, excelência em saúde animal. CRV Lagoa, melhorando o seu rebanho e sua vida. Fazenda sob controle, sua fazenda na palma da sua mão. Feno Rio Paraná, qualidade em feno e pré-secado. Hughes-Net, líder mundial em internet via satélite. LinkGen, o símbolo do pioneirismo. MX do Brasil, soluções em bem-estar animal. Sani Química, tecnologia a serviço da qualidade. Cemex, genética para a vida. ST Genetics, líder mundial em reprodução animal.